Hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu geralmente gosto de fazer discussões sobre determinados tópicos, geralmente envolvendo matemática, filosofia, teologia e arte, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha trajetória como artista, como eu comecei, o que eu tenho feito e onde eu estou hoje, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal ah, que eu já trabalho com arte tem um tempo, né? E a minha entrada para o mundo das exatas, né, da matemática, da engenharia, ah, ela se dá justamente por causa de um interesse artístico, né? Acho que já é bem de senso comum hoje que a tecnologia ela faz parte da arte, né, de maneira intrínseca, né? Nós temos grandes inovadores da tecnologia no campo da arte, então a Lucasfilms tem todo um histórico de revolucionar o mundo da arte usando a tecnologia. A, a própria Pixar também está extremamente envolvida nisso. E eu sempre estive de olho nessa área, né? E agora, esse ano, eu decidi, de fato, entrar de cabeça nisso, né? Trabalhando mais precisamente com matemática, né? Mas eu acho que seria interessante mostrar um pouco de o que eu fiz até aqui, né? Como que eu consegui os trabalhos que eu consegui, o que eu tenho achado do campo, sabe? E não sei, quem sabe ajudar alguém que esteja interessado em ingressar nessa área também e esteja indeciso sobre como fazer, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se puder, se inscreve, dá um like, eu nunca peço isso, mas ajuda bastante, né? Dá bastante motivação para continuar, principalmente quando comentam e eu posso conversar um pouco com alguns de vocês, né? Mas eu gostaria de começar no ano de 2007. 2007 eu acho que é o ano ideal para começar aqui, porque foi o ano que eu definitivamente comecei a ver o desenho como uma coisa para mim, né? Eu desenhava desde pequeno, né? Mas em 2007 eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, né? Para mim também, mas que foi? Tá querendo entrar no vídeo? O gatinho tá aqui miando. Foi quando eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Eu não tenho todas elas aqui, elas na verdade estão em outra casa, mas elas eram mais ou menos isso daqui. Essa daqui ela deve ser lá de 2008, por aí. E eu tinha esses personagens aqui, essa cabecinha redonda com esse chapeuzinho preto, chamados Amigos Skatistas. Eu basicamente pegava um monte de folha em branco, que nem essas daqui, dobrava e fazia uma história em quadrinhos, né? Era uma coisa bem boba, entre aspas, né? Porque eu era criança, mas eu tinha muita inspiração no Maurício de Souza, né? Tudo que tem aqui é basicamente o que você veria na história da Turma da Mônica, né? E eu gostava muito de Star Wars, como dá pra ver aqui. Eu lembro que eu fazia muito desenho como se fosse um crossover entre os meus personagens e os de Star Wars, né? Mas enfim, de 2007 mais ou menos até 2009, 2010 e 11, eu ficava fazendo só isso. Eu tenho caixas de histórias em quadrinhos lá em casa. Ah, e isso desenvolveu muito meu gosto por contar histórias, né? E nem tanto pelo desenho em si. Eu desenhava esses bonecos de palito até às vezes por uma falta de vontade de fazer algo mais complexo, né? E aí foi lá para 2012, 2013 que eu comecei a consumir 2013, vai. Comecei a consumir loucamente histórias em quadrinhos, especificamente do Homem-Aranha. Eu ainda não cheguei a mostrar nada aqui, mas eu tenho uma coleçãozinha de HQs do Homem-Aranha naquela época. Eu fiquei maluco com aquilo, principalmente com os trabalhos do John Romita Jr., né? Que é um cara sensacional. E falei, bom, se eu quero desenhar isso daqui, eu tenho que saber desenhar anatomia, né?
E eu comecei numa jornada de aprender a desenhar, né? Eu tenho aqui um mini portfólio com algumas coisas que eu fiz na época. Aqui. Isso daqui são cópias, tá? Não se impressionem. Isso daqui são cópias que eu fiz de outros artistas, que eu estava tentando aprender algumas coisas como traço, etc. E aí, isso aqui sim é meu desenho. Isso daqui é de uma história em quadrinhos que eu fiz lá em 2014, se eu não me engano. Bem curtinha, ela é uma coisinha bem bobinha, sabe? Um personagem que eu criei, que ele era um cientista e ele tinha entrado em contato com um negócio de antimatéria. E é aquilo, né? Eu queria fazer algo bem clichê da época, sabe? Aqui um desenho do Venom meio zoado que eu fiz. Mais quadrinhos que eu tinha feito na época. Isso daqui eu lembro até que foi um desenho que eu fiz pro trabalho de português. Eu tinha que fazer tipo uma tirinha, eu acabei fazendo um quadrinho, né? E aí eu consegui ter uma base um pouco melhor de desenho por causa disso, né? Eu passei a desenhar um pouco melhor. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tem um outro desenho que eu fiz na época. Aqui. Fazia umas coisas mais finalizadinhas, né? Aqui o cara sendo consumido pelo negócio de antimatéria. E aqui um pouco da época que eu tava tentando ingressar em anime, né? Com isso, eu comecei a ter um pouco mais de noção de desenho. E vale lembrar aqui um ponto que eu acho que é importantíssimo nessa minha trajetória, que é o incentivo dos meus pais, né? Esse mini portfólio que eu produzi na época, eu tive a oportunidade de levar para uma Comic Con 2014 em São Paulo. E até hoje eu não me esqueço de poder falar com o meu ídolo da época, e até hoje eu admiro demais, que é o Mike Deodato, né? Ele é, se não o maior, um dos maiores desenhistas brasileiros. Ele desenha até hoje para Marvel e para DC. E eu lembro de poder mostrar para ele e ele conversar um pouco comigo, dar um feedback, entre aspas, né? Um moleque, um pré-adolescente querendo mostrar as coisas, né? Mas foi muito importante para mim aquilo na época, né? Inclusive, foi nessa época que eu consegui conversar com um artista da época que não trabalhava com a Marvel, mas acho que ele trabalhava ou para DC ou para Vertigo. E ele fez a gentileza de passar o contato dele para minha mãe, para que eu pudesse mandar com regularidade as minhas coisas para ele e ele poder dar uns feedbacks, né? Então eu tenho uma enorme gratidão por isso daí que aconteceu, né? E aí o tempo se passou e principalmente entre 2013 a 2016, 17, eu vivia disso, ficar produzindo coisas relacionadas mais a quadrinhos da Marvel e da DC. Foi quando, infelizmente, no ano de 2017, eu entrei meio que num limbo, entre aspas, assim, né? Eu desenhei muito pouco, principalmente por causa do ensino médio. Foi uma época muito conturbada para mim, por muitos sentidos diferentes. E, infelizmente, eu não desenhei muita coisa. Mas foi chegando a época da responsabilidade, o ensino médio estava acabando, e eu precisava ter pelo menos um encaminhamento do que eu ia fazer da minha vida, né? E me lembro claramente de falar, bom, eu vou trabalhar com desenho. E eu comecei a estudar que nem louco de novo. Eu, infelizmente, não tenho aqui comigo a produção que eu fiz na época, mas eu cheguei a fazer uns mangás do estilo do Berserk, que é um anime muito bem desenhado, né? Com um conteúdo bem pesado, né? Mas que na época eu li e gostava da arte. Até hoje eu gosto da arte, eu só não gosto da história. Mas cheguei a produzir e ficou meio que marcado por isso. Eu querer trabalhar esse lado mais detalhista, né, dos meus desenhos. E aí chegou em 2018, que eu precisei decidir o que eu ia fazer. E como na minha cidade existe um foco muito grande em tecnologia,
nós temos escolas técnicas, faculdades de engenharia, etc. Eu decidi fazer engenharia de software. Eu entrei em 2019, né? 2018, 2019. E ali eu comecei a ver muitas coisas bacanas com relação ao desenvolvimento de arte com tecnologia, né? Eu tive a felicidade de ser chamado para uma IC logo no primeiro semestre. Eu sei que isso não existe, assim, isso é bem comum. Isso foi um casamento de felicidades, né? Eu já estava trabalhando em meio período com uma startup da cidade como animador e eu mostrei esse portfólio para o orientador de um laboratório da faculdade onde eu estava. E esse orientador ficou muito feliz, gostou do que eu tinha feito e tinha acabado de sair um cara que estava desenvolvendo o início de uma IC. Ele falou, você quer entrar no lugar dele? E eu aceitei e fiquei um ano fazendo essa IC, em 2019. E aí, foi em 2019 que eu conheci grandíssimas referências artísticas do Brasil, como Mike Deodato, Mike Azevedo, que trabalhou na época, né, para Riot, fazendo coisa do League of Legends, o Bruno Biasotto, o artista Felipe, eu esqueci o nome dele completo, mas ele trabalhou para o Warhammer, e eu comecei a ouvir mais dessa galera da arte estilizada, realista, Marco Álvares, que foi mentor meu. E aí, com esse dinheirinho da IC, eu comecei a fazer uma iniciação científica. E aí, tem até aqui um sketchbook da época que eu estava tão obcecado com essa coisa de splash art, que para quem não sabe o que é splash art, são aquelas artes que aparecem dos personagens no League of Legends, no Dota, etc. Que eu estudei que nem um louco esse estilo, assim, né? Pelo menos tentava, né, fazer algo parecido. Então você vê bastante coisa aqui no estilo do Warcraft, né? Esse anãozão aqui, que hoje não é nem perto do que eu gosto de fazer, mas foi uma coisa bacana porque eu aprendi bastante nessa época, né? E foi legal, né? Com certeza não foi um desperdício. Eu lembro que eu fui na época com esse dinheirinho que eu tinha da IC, que eram R$ 400 por mês, eu consegui fazer um curso lá em São Paulo com esse artista Felipe, que eu esqueci o sobrenome dele, mas ele é um artista excelente. Hoje em dia eu acho que ele nem tá no Brasil mais. E aí eu comecei a me envolver mais com arte do que com qualquer outra coisa. Eu tinha esse trabalho de meio período como animador numa startup, eu estava nesse laboratório fazendo IC, e justamente o que eu deixava de lado eram as matérias da faculdade. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como álgebra linear foi traumático para mim, porque eu não estudava por fora e eu não entendi nada das aulas. Então eu simplesmente me sentia burro assistindo as aulas. Mas era porque basicamente eu não estudava para as aulas, né, para as provas. Eu vivia envolvido nesse mundo artístico entre fazer IC. A IC ela justamente tinha a ver com ferramentas artísticas e o desenvolvimento tecnológico através delas, né? Então eu falei desde o Photoshop até as ferramentas open source, como chama, né? E lá para o final de 2019 eu estava bem triste porque eu não tinha conseguido ir muito bem nas provas, embora eu gostasse muito do meu trabalho como iniciação científica e animador, né? Só que aí aconteceu uma coisa no final de 2019 que foi esse filme aqui, Klaus. Ele não foi exatamente assim um boom na época, mesmo ele tendo sido indicado para o Oscar. Mas para quem estava no campo da arte e da animação nessa época, lembra o quanto que isso daqui chacoalhou o mundo artístico. Eles trouxeram o estilo animado 2D da Disney de volta. O animador, o diretor é o Sérgio Pablos, que é um cara excelente, um dos melhores animadores da nossa época. E esse filme, ele foi o pontapé para eu decidir
que eu ia sair da engenharia e me dedicar à arte, né? O character design desse filme foi o Thorsten, eu acho que eu falei certo o nome dele. Opa, que não tá fechando. E esse livro, inclusive, ele não foi nem eu que peguei, foi uma amiga da Itália que me deu, porque eu falava tanto pra ela desse filme que ela viu na oportunidade do Natal, um filme que fala sobre o Natal, ela me dá de presente. Eu sou extremamente grato a esse livro que ela me deu, né? Guardo com muito carinho. O filme e o presente. E aí, em 2019, eu desisti da engenharia. E aí eu não sabia bem o que eu ia fazer. Então eu falei, bem, vou só estudar que nem louco. Eu peguei o trabalho numa empresa de tecnologia de café na minha cidade. E eu fiquei de 2019, ou melhor, fiquei de 2020 até o final do ano trabalhando nessa empresa de café e produzindo muito, muito mesmo. Estudos, postando, né? E não tem muito o que falar. Eu me esforcei muito nessa época, foi inclusive a época da pandemia. Eu me lembro claramente do estresse de ter que acordar 5, 6 da manhã para ir para o trabalho. Às vezes eu estudava no horário de almoço, chegava em casa às 6 da noite e das 6 da noite até às 11 horas eu ficava estudando para poder botar coisa no portfólio, né? Foi então que em 2021 um milagre aconteceu para um artista iniciante, né? Eu fui chamado para trabalhar num estúdio. E nesse estúdio eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar numa série animada. Eu fiz turnarounds, character design. Fiquei muito feliz porque o pessoal gostou muito do meu trabalho. E nessa época eu já tinha um foco bem diferente na arte, né? O meu estilo artístico ele se tornou muito mais voltado para animação, então a capa desse livro daqui ela já mostra bastante do tipo de coisa que eu gosto de fazer, né? Foi esse caderno, inclusive, que eu usei para desenhar no vídeo de 100 inscritos, né? E, enfim, são coisas bem nesse estilo daqui que eu fazia, né? E foi nessa época que eu fui chamado para trabalhar para uma empresa no Canadá, de remoto. Eu trabalhei para uma série que foi colocada depois no Netflix, e eu trabalhei de 2021 a 2022 nesta série. Foi muito bacana. Eu, na verdade, fui chamado por um artista brasileiro lá de dentro. Ele foi, assim, sensacional em me direcionar no teste, sabe? Foi essencial também. E eu aprendi muita coisa, né? Trabalhar com um estúdio organizado foi uma coisa muito... Foi um divisor de águas para mim, né? No meu entendimento de processo, etc. E foi também a época que eu mais estive envolvido com aprender arte apenas, né? Foi então que em 2022, no final de 2022, eu tinha mudado para São Paulo para poder acompanhar uma familiar que estava fazendo faculdade. No final de 2022, eu fui chamado para uma empresa japonesa. É muito incomum um brasileiro ser chamado para fazer coisa relacionada com anime, só que foi um caso muito peculiar em que uma empresa japonesa estava abrindo uma filial, entre aspas, assim, aqui no Brasil. E aí eu acho que esse foi o ano que mais me marcou como artista, porque foi o ano que eu me mudei. Eu recebi todo o auxílio que podia se ter, né? E eu me mudei para o sul do país para poder trabalhar diretamente com esse pessoal. E eu gostaria de destacar a dedicação que eles tinham, porque era um estúdio que desejava que os artistas se desenvolvessem dentro da empresa e crescessem ali. Então nós não só trabalhávamos, como a gente tinha aulas relacionadas a anime.
Isso aqui são as apostilas que a gente recebia na época para estudar alguns pontos de anatomia, de pose. Inclusive, na época, eu estava fazendo uma aula de inglês que a empresa proporcionou. Estudei japonês, porque, enfim, a gente tinha contato com pessoas do Japão, né, por causa disso. Então, foi uma enxurrada de cultura, de arte que eu não estava acostumado. Vou mostrar um pouco das minhas produções na época. Isso daqui, na verdade, foi o que eu achei, porque no processo de mudança eu perdi muita coisa. Mas a gente constantemente tinha que fazer estudos, né? Para mostrar nossa evolução, o que a gente estava fazendo, o que a gente estava entendendo, né? Honestamente, eu como artista não acho que estava num nível que eu gostaria que tivesse, assim, uma excelência, né, na arte, mas eu trabalhava principalmente com storyboard na época. Então não era tão necessário assim que o desenho estivesse impecável, sabe? Enfim, e aí na época foi isso. Eu fiz muita coisa com relação a anime, fiz muito storyboard, muito animatic. E foi uma época muito gostosa, sabe? Trabalhar, viver na minha casinha, né? Fazer as minhas coisinhas. Mas infelizmente, no final de 2023, no final do ano passado, a empresa ela tomou outros rumos e eu precisei sair. E depois de sair, eu honestamente estava um pouco cansado. Como vocês podem ver, ao longo de toda a minha trajetória, eu ficava de um lado para o outro, né? De um estúdio para outro. E é assim, tá? O meio artístico trabalha desse jeito. Você pula de um projeto para outro e você faz o seu nome assim. E por mais que eu ame trabalhar com isso, eu senti que isso era uma carreira muito instável. E de forma alguma eu pretendo abandonar a arte, mas eu queria ser um profissional mais completo. Foi então que no final de 2023 eu comecei a estudar bastante a programação. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre como eu me apaixonei pela matemática. E foi assim, bem no tropeço, porque eu comecei a estudar programação, eu queria começar a mexer com Blender e fazer assets para Blender, né? E eu falei, quer saber, eu vou voltar para engenharia de software. Me matriculei numa faculdade EAD, comecei a fazer as aulas e estudar em paralelo essas programação, Python, né, principalmente Python. Até que eu esbarrei num vídeo de um cara falando que todo programador deveria saber mexer com matemática. E uns meses atrás eu estava interessado em estudar um pouco mais de matemática, voltar e reaprender algumas coisas, e eu tinha baixado um monte de livro, na verdade a coleção inteira do FME, do Fundamentos da Matemática Elementar. Voltando para minha cidade, depois de sair do Sul, eu comecei a focar bastante em matemática. Eu falei, quer saber, eu vou voltar para a mesma faculdade que eu estava e vou terminar a graduação de engenharia. Só que, agora estamos em 2024, eu descobri que a Federal, que é na cidade ao lado, tem também engenharia, mas também tem matemática. E eu comecei a pensar, caramba, mas será que não vale a pena? E comecei a pesquisar por vídeos, né, que falavam sobre matemática. Eu já conhecia o Math Sorcerer, só que eu encontrei o Cord PhD, que é um brasileiro que fala sobre toda a trajetória matemática dele, né? Ele foi grande parte da inspiração junto do Math Sorcerer, e eu comecei a ver essa comunidade se desenvolver brasileira, muito graças ao Corre. E isso me incentivou muito a buscar mais o lado matemático, né? E aí, agora eu estou onde estou, fazendo vídeos sobre essa trajetória, né? Buscando entrar para a graduação novamente, para poder mexer com arte através das exatas, né? É isso, é um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo fazer, né?
Eu acho que é legal para a gente poder interagir um pouco mais, vocês saberem quem eu sou, né? E eu espero mais para frente fazer um vídeo falando da minha trajetória também na faculdade, né? Mostrando para vocês os meus processos, como vai estar sendo, né? Aqui eu tinha separado, mas esqueci de mostrar alguns desenhos que eu fiz que são bem mais a vibe do que eu faço hoje, né? Que eu gosto muito de mexer com formas, cores, né? E, enfim, é isso. É uma trajetória que, se você colocar agora aqui, ela durou mais de... Bom, vamos fazer 20 anos, daqui 3 anos, né? E isso foi o tempo que me tomou para eu desenvolver a minha arte ao ponto de conseguir trabalhar com pessoas tanto do Japão quanto do Canadá, outros países também, já cheguei a trabalhar com gente da Alemanha, do próprio Estados Unidos. E, cara, você consegue trabalhar em todo tipo de área, sabe? Eu já trabalhei com jogo, já trabalhei com série, com livro ilustrado. Só que, como a minha própria trajetória já diz, não é uma carreira 100% estável. Óbvio que pessoas muito talentosas geralmente ficam em um estúdio só. Não vou tirar o mérito de ninguém sobre isso, sabe? Existe gente que, nossa, tem um repertório artístico sensacional e consegue ficar num estúdio só. Mas, via de regra, a gente precisa ficar pulando de trabalho em trabalho. E eu gostaria de ser mais completo, sabe? Trabalhar com uma coisa mais sólida, né? Não só por isso, obviamente, a matemática, ela é apaixonante e, como eu falei no vídeo, eu vou deixar na descrição esse vídeo que eu explico por que que é uma coisa que me chamou tanta atenção, né? E por que que capturou o meu coração nesse período de estudo, né? Então é isso. Se quiserem que eu faça mais vídeos parecidos, falando sobre aspectos mais próximos da arte, deixem nos comentários, falem como foi também a trajetória de vocês, se vocês são artistas, matemáticos, engenheiros. Acho muito bacana conhecer a história dos outros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.